Oi, gente. Será que fui eu que caiu? Será que foi o Zé? Será que nós dois? Vamos ver se o Zé perde de novo. Você me ajuda aqui, Joca? Ó, estamos informando os seus seguidores. Estamos voltando, né? Tá começando a entrar as pessoas. Tá, Então o Zé vai precisar pedir de novo. tá. Carol entrou. Puxa, gente, não sei o que aconteceu. Eu nem mexi em botão nenhum aqui. Carol, deve ter sido eu, filhinha. Puxa vida, meu telefone tá com algum defeito, então. Cortou do nada. Vamos lá, Zezito, entra de novo. Foi o Zé? Foi o Zé, tá bom. Bom, se foi o Zé, eu deveria ter ficado, né? Carol Rojo, pode ser o Instagram também, tá bom. Pode ser qualquer coisa. Carolzinha, dá um toque pro Zé, pra ele entrar. Eita. Vamos lá, Zezito. Será que o Zé ficou sem conexão? Ele não entrou, né? Ainda não. Parece Zé Antônio. Você quer que eu tente? É que eu não tenho o telefone dele, mas. A Carol tem, né, Carol? Ela respondeu que tá bom, que ela vai tentar ligar. Tá, liga lá, filhoca, por favor. Muito bem, gente. Se ele não entrar, eu vou cantar um tango para vocês. Opa, acho que entrou. Não. O que aconteceu aqui? Rapaz, tava falando no meio do nada assim, puf. Que estranho. Mas foi um corte, não é daqueles que começa a ficar. A imagem dele deu uma embaçada. Agora aqui parou também, né, de passar. Ver solicitação. Aqui tem uma pessoa que pediu alguma coisa. Não é Dulce. Dulce. Ainda não. Mais Vera, um. não. Ainda não. Vamos, Zezinho. Professor, como podemos evitar o bruxismo? Boa pergunta. Vou te falar já já, tá bom? Vamos ver se a gente consegue conectar aqui. Mas tem algumas coisas. Essa câmera aqui com o número 2, são as pessoas que estão solicitando? Será? Vamos ver, clica aí, vamos ver. São as pessoas que estão pedindo para participar. Mas não é, a Dulce e precisava ser o Zé Antônio. Aqui é Lami ou Yami? Será? Lami, talvez? Eu acho que eu chutaria. Lami. Yami. Ali 65. Carol, o Zé está voltando para a live. Opa. Nós estamos falando que ele tem um bom sinal, que ele tem sistema cabeado lá. Tudo bem, Jocão? Carol me mandou mensagem aqui. É a mesma coisa para mim que o Zé tá. Não preciso cantar tango nenhum. Sorte de vocês. Opa. Ana. Duas pessoas enviaram a solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Opa, o Zé está voltando. Já vai, gente. Eu tinha perguntado para o Zé em que momento da nossa história individual acontece essa desconexão corpo e mente, já que o nosso trabalho é harmonia corpo e mente. Balbina Silva, sem tango, amém. Sorte sua. Vamos, Zezinho. Bom, da outra vez ele entrou e a gente clicou lá no nome dele, tinha um pedido, a gente aceitou e foi. Então aqui agora tá com 3. Opa, Marcos, eu pedi para participar. Então vamos lá, no maisinho. No mais. Aí, Zé Antônio, aceitar. Boas. Será que é o meu suporte que não está? É um belo suporte. Tá entrando?
Zezito, obrigado, Joca. Isso parece um parto. O que aconteceu, Zezito? Fui eu, foi você? Você ficou parado, você paralisou, você congelou. Fui eu, é? É, Hilda. Pode ser. congelou. Rapaz, hoje eu estava conversando com a professora Lia. De repente, minha ligação, depois estava Também foi conversando, para o ar. de repente saiu. Depois voltou e não caiu mais. Não sei, pode ser um defeito do meu telefoninho aqui. Não Zezito, você está. acontece. Então, que algumas coisas podem criar essa desarmonia mente e corpo. Talvez a falta de fé, já que a confiança, a fé é alguma das coisas que nos ajuda a ter coragem para trilhar o caminho. Mas e aí, Zezito? Como é que nós Então, vamos. aqui que você congelou, ainda conversei um pouquinho com as pessoas para não ficar assim muito no ar, paradinho, né? Mas Uhum. voltando exatamente, eu percebo que esse arrojo que tem na criança, e você colocou agora a palavra que a gente já pode iniciar, aliás, retomar. Eu colocaria nessa primeira infância, quando eu falei de crianças com 1 ano, já 8 meses, crianças com 3 anos de idade, então é impressionante como a gente vê ainda essa coisa arrojada, isso que ela busca realmente aquele impulso, ela quer ir para frente, ela tem uma vontade, ela tem um querer, a curiosidade, ela tem aqueles olhos, né, de um recém-chegado realmente, é o recém-chegado que a gente perde esse olhar, né, a gente perde esse olhar do chamado recém-chegado, que é uma expressão poética, mas cabe. Eu acho que é bonito isso, é bem colocado, um olhar de um recém-chegado. E eu acredito que cabe a palavra, Marcos, quando nós poderíamos manter toda a nossa vida, não importando a idade, já que o coração não tem idade, vamos colocar isso, né? O coração não tem idade, e ele mantém uma jovialidade que não se perdeu, principalmente quando ele não perdeu, de repente, essa fé, essa esperança, e um pouco também na sua própria capacidade de amar, com todos talvez, os contratempos que ocorreram, os mal entendidos, os sofrimentos por conta do amor, realmente, o amor não compartilhado, um amor que não foi, de uma certa maneira, correspondido, já que a palavra cabe, né? Correspondência vem do cardia, vem do cor. Então, mas aquele que não perdeu isso, ele conseguiu fazer das cicatrizes tatuagens, que eu costumo brincar. Então, Uhum. ele pode chegar a uma idade avançada e continuar avançando, em todos os sentidos da estrada, olhando a caminhada, olhando o entorno, se interessando ainda pelas coisas, como eu conheci ontem, por incrível que pareça, um senhor de 84 anos, o senhor Pereira, baixinho, fala inglês, fala espanhol, está pensando em ainda viajar para o mundo mais algumas vezes, correto? Ninguém segurava esse homem, impressionante, impressionante. Então, você percebe com Um exemplo. 84 anos, impressionante, ele parecia uma criança em alguns momentos, com aquele sorriso, a brincadeira, com uma memória incrível, uma memória Uhum. incrível. Então, Legal. você percebe, Marcos, que eu acho que nós podemos manter, desde que você consegue permanecer fiel a você mesmo e reconheça aquilo que é inato de você, que é o que a gente procura no relaxamento, o que a gente procura na prática do yoga, né? Nessa questão da autoobservação, que começa pela autopercepção e vai em direção a esse autoconhecimento, e que eu sempre coloco depois do autoconhecimento, autonomia. Para você chegar a uma autorrealização, e não importa que seja, né? Você pode ser tanto um chefe de cozinha, correto? Como um engenheiro, um arquiteto, um médico, mas se você tiver com esse coração no que você faz, cada ato que você realiza alguém e faz alguém feliz, isso que é importante também destacar, que você faz alguém feliz, é autorrealização. Legal, Zezito. Peraí, deixa eu resumir um pouquinho. Você falou muita coisa. Então você diz fé, confiança, falou muito da nossa infância, da nossa criança interior, resgatar essa criança interior, essa coragem, esse impulso que a criança tem. E você está falando uma coisa muito interessante agora, no sentido da gente pensar um pouco menos na gente mesmo e pensar um pouco mais no outro. Quando a gente pensa muito em si mesmo, porque eu estou sofrendo, porque a pandemia causou isso, porque eu tive esse prejuízo, porque eu,
é uma forma de egoísmo, ainda que não seja aquele egoísmo onde um se enalteça porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, mas é uma forma de egoísmo quando ele só pensa nele mesmo, porque eu sou o pior, o meu problema é o maior, eu sou o mais triste de todos, eu sou... E aí você diz, uma das formas de não deixar esse eu crescer tanto, de não colocar tanto fermento nesse eu, é pensar um pouco no outro. Então, vamos pensar um pouco no outro, ajudar um pouco o outro, e aí o nosso eu talvez adquira um tamanho natural. Zé, Exato. o que seria, então, desarmonia mente e corpo? O que é a desarmonia? Quando mente e corpo estão em desarmonia, o que significa? Você fala tanto do corpo, vamos começar pelo corpo, vamos começar pela terra, vamos começar pelo palpável. E quando há uma desarmonia mente e corpo, o que acontece com a gente? Por isso que primeiro eu acho que é interessante, você falou o corpo, né? Eu acredito que o corpo, seria melhor começar pelo corpo, de modo que a mente pudesse estar mais presente a partir desse corpo. Porque nós temos um corpo pensante, vamos assim dizer, que é essa inteligência que não depende da gente, tudo faz funcionar. Pode ser uma mente, que a gente chama de mente vegetativa, alguns chamam de mente vegetativa, né? Que está a serviço da vida. A gente coloca também como uma inteligência intrínseca, tá? Alguns usam uma inteligência intrínseca, já que hoje se fala de um design inteligente, né? Que estamos resgatando lá de Darwin, né? Da Vinci vai falar um pouco isso, e principalmente em 1110 mais ou menos, você vai ver agora essa frequência de Fibonacci, que está novamente aí brotando novamente esse design inteligente, mas que começa lá atrás já, que é exatamente como se fosse uma geometria sagrada. Você vai ver isso com o nome de geometria sagrada. Então podemos dizer assim, o corpo, se ele já traz uma virtude intrínseca, aí eu vou lembrar com o grupo, que já nos conhece bastante, eu lembro sempre da Vinci. Se conservássemos o corpo com as virtudes que ele possui, nossos desejos não seriam deste mundo. De Vinci já falava isso. É que o homem, na verdade, perdeu essa escuta do corpo, aonde talvez o corpo tivesse aquela porção do divino, que realmente existe isso, né? Só que qual é esse meio, né, onde esse diálogo acontece? Do interno, do mais profundo, em que a mente às vezes vai na frente, essa mente falante, né? Essa mente que, na verdade, ela está impressionada pelos sentidos. Essa mente, ela é fruto também dessa mente coletiva, que se fala tanto de uma mente coletiva, e que você, sem querer, você acaba fazendo assim um Bluetooth, né? Você acaba, sem querer, adaptando-se a esse padrão mental, né, que vigora no cotidiano, correto? E isso praticamente é quase mesmo um aplicativo que vai entrando em você. À medida que às vezes você abre mão do teu próprio pensar, do livre pensamento, que eu acho que cabe essa palavra, o livre pensar, mesmo que em alguns momentos você se contraria na tentativa de organizar o que você sente, o que você deseja, o que você pensa, e ao mesmo tempo o que você realmente... Legal. Zezito, Não sei você se você traz agora muita deu uma paradinha informação aí. ao mesmo tempo. Nós precisamos... Opa, agora está indo bem? Está ouvindo bem, Zé? Tá, Está tá, ouvindo? estou ouvindo. É, Porque a nossa muito... mente, Marcos, é só para completar uma coisa, nós usamos muito mal a nossa mente. Se você coloca aquele homem famoso de Godin, com a mão na cabeça, sentado, cotovelo no joelho, pensando, esse é um ser preocupado, não um ser pensante. É verdade, Não sei se é faz clareza. Esse é um ser verdade, preocupado, não um ser pensante. verdade. Porque o pensamento é Agora, Zé, fantástico. Pois não. deixa eu alinhar isso, toda essa informação que você disse. Bom, então a gente tem uma desconexão mente e corpo. Essa conexão mente e corpo, ela pode ser restabelecida, mas alguns fatores criam essa desconexão, essa desarmonia. Não vou usar a palavra desconexão. Mente e corpo nunca estão desconectados. Há uma desarmonia. O corpo está aqui, a mente está não sei aonde.
eu estou fazendo um trabalho aqui com o corpo, mas a minha mente está no futuro, está no passado. Isso é uma forma de desarmonia. Muitas vezes eu estou fingindo, porque você falou um pouco nisso, a diferença entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser. Então eu finjo ser uma pessoa serena, porque eu sou um professor de yoga, mas por dentro eu estou explodindo, eu estou pegando fogo. Tudo isso é uma forma de desarmonia. Por isso, Satya, não? Ser sincero, ser verdadeiro, eu acho que é tão importante. Aquilo que E você cabe falou no bem isso aí. É. sentido de pureza, a pureza da criança, a Saucha, como diz no primeiro dos niyamas, não? Purificação, pureza, tem muito disso de ser criança, não disfarçar o que você querer ser o que você não é. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte, Zé, existem fatores que criam essa desarmonia, que desconectam de uma forma harmônica o funcionamento mente e corpo. Para que a gente restabeleça isso, a gente teria que tirar os fatores que criam essa desarmonia? Muitas vezes um aluno pergunta assim, professor, qual é a respiração correta? Eu disse, ninguém precisa aprender a respiração correta. Você nasceu e começa a respirar e está correto. Ao longo da nossa vida, vários fatores vão criando uma respiração, às vezes por hábitos culturais, posturais, às vezes por fatores emocionais. Eu crio uma situação que seja que não é uma respiração, que me atrapalha uma respiração natural. Então, eu crio perturbadores da minha respiração natural. O que eu faço? Tiro esses fatores que perturbam, minha respiração volta a ser correta. Com relação à harmonia corpo e mente, seria a mesma coisa? Ou seja, retiro esses fatores que atrapalham essa harmonia, esse bom funcionamento mente e corpo, e isso volta a restabelecer porque é natural do ser humano, ou não é bem assim? Não, Marcos, eu acho que já está praticamente você colocou e só cabe agora só mais um detalhe, os kleshas, né? Por isso que o comentário de Taimni, que é no segundo já comentário, na sala, ele vai dizer, aí você vai perceber por que, que o yoga deve ser praticado, para atenuar a influência dos kleshas, né, no estado da mente. Sergipe, explica. Então, a gente, Tem gente aqui que não conhece. Conta para nós. então, os kleshas, né, nós sempre pegamos pela raiz da palavra klish, que é aflição, né, são fatores de aflição. Agora, quando você fala aflição, a primeira coisa que você pode pensar é insegurança, porque se você fala, por exemplo, dessa questão da respiração, né, já com elemento intermediário entre a psique mais profunda e a pessoa, que seria na infância aquela respiração plena, profunda, que parece um baiacu, quando a criança, né, respira no berço, né, ela se infla todo, a mãe fica até preocupada, né, será que é assim mesmo? Ela vê com um defeito de fábrica, correto? Infla de um jeito, mas exatamente, a gente brinca, né, parece um baiacu, você coça a barriga, ele infla todo. Mas é exatamente isso, essa respiração que a gente chamaria completa, plena, né? É sinal que o ser está pleno, né? E esse pleno, ele está cheio do espírito também. Se você coloca a respiração, espírito, sopro divino, entra tudo por aí, né? Se combinam. Então, quando você percebe essa interferência, aí não se pode negar que, aí já falamos sobre isso, você falou muito bem, da angústia. Né? A angústia está presente, mas se você coloca os kleshas, a primeira coisa dos kleshas é asmitar, né? Essa ignorância da própria existência, daquilo que realmente você é. Mas depois você vai ver, né, o apego e a aversão. Então você tem medo, junto do medo o apego, ou então para o próprio medo a aversão, ele está sempre presente, e no meio disso tudo, fazendo às vezes um contraponto, para você não sofrer tanto, a raiva. É uma maneira de defesas que você faz, ou vai para fora ou vai para dentro. Então, de uma certa maneira, você poderia dizer que são três elementos muito simples de se colocar. Ou seja, a consciência da sua própria vida, natureza, sua própria existência, mas como um todo, né, sua natureza verdadeira, aquilo que é de inato, mas que o medo e a raiva que foram comprometendo com o tempo, com os seus desdobramentos. Né, eles foram se desdobrando, porque você pode pegar, às vezes, o medo e você desdobra como se fosse uma flor de lis. Né? Ele tem um espectro, né, de momentos, ele se disfarça, ele se insinua,
Né? Por isso que tem pessoas que não conseguem dizer, eu tenho medo. Correto? Você vai dizer, às vezes, é cautela, né? Tudo bem, é prudência. Shiva tem isso nas mãos, prudência. Prudência é uma virtude, mas ela tem a raiz do medo. Ela foi transformada. Então é isso que a gente tem que, aos poucos, ir começando a fazer essa modelagem novamente, para que são verdadeiros servidores. Por exemplo, a raiva é coragem. A raiva pode se transformar numa coragem. E o medo em prudência, são virtudes. Né? Quando você... Eu acho que esses elementos, correto, e a falta do conhecimento, né, daquelas pulsões mais profundas, é isso que talvez confunda um pouco no começo e não fique muito claro, porque você fala que o ser, como criança, ele é cheio de pulsões. Ele tem pulsa, ele tem pulsações, né? É uma criança tremendamente excitável quando você coloca isso na biologia mesmo, né? Na própria fase da infância. É uma excitação natural pela vida. Né? Ele se excita com tudo. Né? Tudo que chega como estímulo é uma excitação, ele se sacode inteiro, ele vai ao encontro, correto? Ele está muito aberto, né? Ele está na flor da pele, que a gente pode dizer mesmo, na flor da pele, na flor da idade, mas é na flor da pele. Por isso que ele precisa tanto de contato, né? Faz muito contato. E é isso que a gente vai perdendo, né, Marcos? A gente vai perdendo e a mente pode ser, depois, a serviço desse medo, dessa raiva, ela começa a criar barreiras, né? Legal. Sem querer a gente programa, né? A gente consegue harmonizar corpo e mente por um trabalho de corpo? Não tenha dúvida. O corpo pode dar esse caminho de volta? Sim, sim. Por isso que muitas pessoas que começaram com Freud, depois pegaram Jung e foram para o Reich. Ah, tá certo. Se tornaram psicoterapeutas. É. Depois entraram pela psicossomática. Né? Virou psicossomática, que é bem recente. De uma certa maneira, a psicossomática é recente ainda. Eu acho que ela está ganhando cada vez mais corpo. Legal, né? legal. Então, eu acho que ainda o trabalho corporal é uma via muito, como é que eu diria para você, muito coerente nesse retorno desse homem pleno, né? Corpo, mente, alma, espírito, né? Eu acho que o corpo, ele não tem outro lugar para que tudo isso possa novamente se harmonizar. É no corpo, não há outro lugar. Né? Já cortou. Não, Tá. voltou. Zezito, cortou de novo. Não sei. Não sei se cortou o seu, se cortou o seu. Se cortou não cortou. Dois. O meu não cortou, não. É que ficou assim um pouquinho para lá. Os corações estão subindo aí. Quando corta o meu, você se vê bem na imagem. Mas eu fico parado para você, né? Exato. O que você vê eu parado aqui, eu vejo você parado aí. Isso é aquela dicotomia já da mente, exatamente isso, Marcos. Aí foi ele, eu dei. Exatamente, Marcos, Eu acho que é meio próprio do exatamente. ser humano. Cecito, muito legal essa coisa de a gente poder corpo, poder começar pelo corpo. Se a gente também sente o reflexo dessa desarmonia toda no corpo, a gente começa com sinais de dores, má postura, má digestão, respiração difícil, aquelas coisas até que são citadas por Patanjali, aí começa a dormir mal, enfim, a gente pode refazer, a gente pode fazer a estrada de novo, refazer o caminho, a gente pode, através do corpo, modificar esses padrões. Uma esperança boa. Marcos, nós vamos fazer um encontro, gente, um encontro que sempre aconteceu no feriado de Corpus Christi. Esse encontro começou em 1996, quando veio o professor Pratap a primeira vez, e nós fomos lá para Ubatuba, e ele aconteceu por muitas vezes, e depois de um certo tempo ficou sempre com o Monja Coen. Então, no começo eram vários professores, o Zé até comentou que foi uma vez, quando foi o professor Devesa também com a gente, nosso querido amigo, mas depois veio a monja e nós fechamos, não, que os encontros seriam sempre yoga e zen budismo.
E esse ano, por conta da pandemia, achamos que era melhor não fazer no feriado de Corpus Christi, passamos para esse feriado, reservamos a pousada, mas a monja Cohen nos disse que esse ano ela não faz nada presencialmente. Aí nós achamos melhor manter o evento e fazer de novo, não? Para minha alegria, com o nosso querido amigo José Antônio, também um amigo da monja. Eu já conhecia a monja antes de mim, né? Eu me lembro uma vez na Liberdade, nós estávamos saindo lá do curso da FMU, indo tomar um café no seu Francisco, eu não me lembro o nome Seu dele. Carlos. Seu Seu Carlos. Carlos. E aí passa a monja com 2 cachorros e você diz, não, é a monja. Eu nunca tinha visto, não conhecia a monja. Enfim, aí a monja vai nos brindar com uma palestra ou 2, né? Nós estamos pedindo 2 palestras no evento, isso a gente vai tentar fazer no horáriozinho depois da janta, e o nosso evento teremos práticas de yoga, eu vou oferecer práticas voltadas para o pranayama e para a meditação, o professor José Antônio vai trabalhar mais com o Nidra e com todos esses elementos que são muito importantes no caminho da meditação. Nidra é uma forma, é um caminho, é uma das estratégias para a gente também se aproximar da meditação. Zezito, só para que os nossos alunos possam conhecer um pouquinho mais, o que é o Nidra? É procurar manter-se no relaxamento, inicialmente a base é Shavasana mesmo, o Shavasana, observando bem as linhas naturais do corpo, né? Porque tem pessoas que ficam com as pernas cruzadas, às vezes cruzam também braços, mas não, o correto do Shavasana é seguir as linhas naturais, o corpo realmente tem que estar bem colocado no solo, soltando bem essas partes, braços, pernas, para liberar bem essas regiões, que a gente começa também a sensibilizar com a prática preparatória, que a gente usa mais o gato, principalmente, eu praticamente dedico mais ao gato, por todo o estudo que eu venho fazendo, e depois o ideal é que a pessoa permaneça, né, em todo o processo da descontração muscular, começando pelo tônus muscular, que é praticamente começamos por Patanjali, né, conforto e estabilidade. Né, que no texto está estabilidade e conforto, mas por conta exatamente, para tornar a coisa bem coerente na prática, eu começo com conforto, porque o conforto é através do tônus. Né, então a gente prepara bem esse tônus muscular, para que ele não interfira mais, mas pelo contrário, ele esteja de uma certa maneira disponível para que as camadas mais profundas ainda do tônus, mas é aí que entra sistema nervoso, nervo vegetativo, junto com ele aí sim todas aquelas estruturas da vida psíquica, correto, que é a parte afetiva. Então isso já tem praticamente um caminho aberto para começar a se apresentar. Então o ideal é que a pessoa já comece a reconhecer esses momentos, por exemplo, Pratyahara, já que o Yoga Nidra é uma grande ferramenta, um grande auxiliar para a Pratyahara. Se você fala onde Yoga Nidra pode ajudar o Ashtanga de Patanjali, né, na prática. Ele realmente é um grande auxiliar ao Pratyahara, à medida que você consegue, o tempo todo da prática, baseado no conforto, na estabilidade, e a estabilidade aí sim pode ter um outro elemento, que eu coloco uma outra qualidade, né, que vem junto com essa estabilidade. É um estado de imperturbabilidade, que é o momento em que, através da audição, já que os olhos estão fechados, então o sentido da visão é inibido parcialmente, né, por alguns momentos, mas o sentido da audição se aguça, uma vez que você tem que ouvir aquele que conduz a prática, correto? E aí você vai perceber que, em um dado momento, os sons mais de fora já não incomodam mais. Você começa a perceber um certo isolamento, né, como se a cabeça, vamos colocar assim, a cabeça fosse um aposento, os sentidos são as janelas e portas, então você pode colocar a porta, a boca, os outros são janelas, e as janelas vão começando a fechar, correto? E aí fica uma meia janela só no ambiente que você está. Então, por isso que na audição, você pode perfeitamente, tem toda uma relação ainda com o ambiente, você pode sentir até, se você deixar o ambiente estar, por incrível que pareça, é como se nesse período que você começa a ficar entre o sono e a vigília, é que nesse momento, quando a pessoa está muito esgotada, está exausta, então ela desliga. Ela desliga quando ela começa esse mergulho, vamos colocar isso como um mergulho, né? Que a postura que mais cabe é a tartaruga. É quando a tartaruga recolhe, né, os seus órgãos. Então, esse momento é o Pratyahara, correto? Essa convergência, né, que fala Pratyahara como convergência, né, recolhimento, retraimento dos sentidos.
Mas aí ela é simplesmente o sentido, não é nem ela, na verdade, que faz, é o sistema nervoso neurovegetativo. Esse vazio, aparente vazio de estímulos. Então ela vai começar a se organizar. Então, às vezes, eu mergulho muito rápido. Não dura, às vezes, nem 30 segundos, mas ela vai fundo, tanto que ela se perde. Se ela tentar realmente acompanhar, está tudo misturado agora. Já está um pouco misturado. Por quê? Porque quando ela vai ao profundo, às vezes do profundo brotam algumas situações que ainda estão esperando resolução, organização. Então ela fica quase no estado sonambúlico. Olha a Sonambúlico. palavra, sonambúlico. E o Legal. sábio sonambúlico, o que é? É o sonâmbulo. E o Uhum, sonâmbulo, dormindo, caminha, ou não? uhum. Aí Verdade. é onde entra essa questão do Nidra como se fosse um estado hipnótico. Que o César uma vez veio conversar comigo, e um pouco assim, de uma certa maneira, não digo assim censurando, mas dando assim cautela, porque a hipnose todo mundo tinha uma noção muito errada da hipnose, né? A Uhum, hipnose chegou a ser espetáculo circense uma época. Agora, de uns tempos para cá, que ela foi resgatada de novo. Mas uhum, Freud usava a hipnose. Muitos psicólogos no passado começaram com a hipnose, né? Porque era um estado diferente de sensibilidade, de consciência, mas que você conseguia grandes efeitos na uhum, reprogramação da psique humana, uhum. curando neuroses, traumas e por aí vai, correto? Mas em Nidra é quase uma auto-hipnose, porque você se coloca entre o sono e a vigília. Agora, por isso que a pessoa se programa a ficar desperta. Isso você pode fazer. A pessoa Legal, ela se programa não dormir. Por isso que a gente mantém as sensações o tempo todo pelo corpo, legal. sempre que pode, respiração e sensação corporal. Respiração, sensação corporal, para ela permanecer nesse preâmbulo entre o sono e a vigília. Muito legal, Zezito. O Zé vai ter 6 encontros nesse retiro. Não é bem um retiro, a gente prefere chamar de uma convivência. Não é um retiro daqueles em que nós temos um rigor muito grande. Às vezes fazemos esses retiros, mas dessa vez não. Tem uma convivência, tem o bate-papo, enfim, não é obrigatório o silêncio é para quem quiser. Tem opção de quartos individuais, pessoas têm quartos duplos, enfim, quarto duplo para quem vai com o casal, ou uma amiga, enfim, o amigo, mas tem as opções de quarto duplo e cada um faz como quiser. Eu tenho 6 momentos com cada 6 momentos com o grupo, o José Antônio tem mais 6 momentos, então temos bastante atividade e temos bastante tempo livre também para fazer reflexões. O lugar é muito bonito, quem não conhece a Pousada Arco-Íris, dá uma olhadinha, vai acabar olhando no site Pousada Arco-Íris, ela prima pela refeição orgânica, vegetariana, uma refeição espetacular. Então, Zezito, te agradeço muito. Primeiro por Eu que fazer a agradeço também, Marcos. Oh, topar fazer o evento junto conosco, que já tem bastante gente inscrito, o evento já está garantido, já vai acontecer, e daqui a pouco nós terminamos com as inscrições, não? E vamos curtir. Ali eu vou ser aluno, vou ser professor, vou ser pai, vou ser avô, vai estar lá minha filha, vai estar o netinho, então eu vou fazer vários papéis, não? Troco de roupa, entro como aluno, troco de roupa, entro como até coordenador, felizardo. troco Eu como... eu vou ficar também um pouquinho também com praticante, não tem a menor dúvida. Eu vou pegar esse bonde aí também tranquilamente. Obrigado, Tito. Então, obrigado a todo mundo. Obrigado, gente. Desculpa a falha. Obrigado vocês todos, queridos. Muito obrigado também. Obrigado, Zezão. Uma boa noite. Vamos nos falando. Obrigado, Marcos. Para você também, querido. Muito grato por essa oportunidade, mas para a gente compartilhar com as pessoas, né? Isso que é importante criar já um pouquinho dessa relação gostosa. Nós estamos com fome de encontros. Eu sempre falei isso. Nós estamos com fome de encontros, nem sede. Isso é para dar Bom, o que pensar. um abraço também, né? Muito bom. Exatamente. Obrigado, Zezão. Obrigado. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Até lá. Até lá, gente. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. E vamos tomar uma sopinha quente e vamos para a cama. Obrigado, gente.